Nós, humanos, amamos nossos carros. É uma história de amor que atravessa gerações e continentes. Desde o momento em que nos sentamos ao volante pela primeira vez, fomos fisgados. A liberdade da estrada aberta, o vento no cabelo, antes daquelas leis de segurança chatas. A pura alegria do movimento. Carros são mais do que simples máquinas. Eles são uma extensão de nós mesmos, um reflexo de nossas personalidades. Mas essa história de amor vai além da mera emoção. Os carros revolucionaram nosso mundo. Eles remodelaram nossas cidades, transformaram nossas economias e mudaram a maneira como vivemos, trabalhamos e nos divertimos. Imagine um mundo sem carros. É quase impossível, não é? Este vídeo é uma jornada pela fascinante história do automóvel, desde suas origens humildes até as inovações de ponta de hoje. Exploraremos os pioneiros, os sonhadores, os engenheiros que ousaram imaginar um mundo sobre rodas. Vamos mergulhar nos triunfos, nos fracassos e na audácia dessa incrível invenção. Então, apertem os cintos e juntem-se a mim nesta viagem emocionante pela história do automóvel. Antes do rugido do motor de combustão, havia o chiado e o sopro do vapor. Uma era onde a inovação fervilhava com a promessa do vapor. As primeiras tentativas de criar veículos autopropulsados eram, sejamos honestos, um tanto desajeitadas, mas cheias de ambição e esperança. Imaginem, se puderem, engenhos que pareciam mais locomotivas em miniatura do que carros, com rodas grandes e estruturas robustas. Um desses engenhos foi a criação de Nicolas Joseph Cugnot, um engenheiro militar francês visionário. Em 1769, Cugnot apresentou ao mundo seu Fardier à vapeur, uma máquina que prometia revolucionar o transporte. Este gigante de 3 rodas foi projetado para transportar artilharia, não para ganhar concursos de beleza, mas para ser funcional e robusto. Era lento, desajeitado e tinha o péssimo hábito de bater em tudo, tornando-se uma visão cômica e trágica ao mesmo tempo. Ainda assim, foi um começo, um primeiro passo crucial na longa jornada da automação. Outros inventores, não desanimados pela criação quase desastrosa de Cugnot, continuaram a experimentar veículos a vapor, cada um trazendo suas próprias inovações. Nomes como Richard Trevithick, Oliver Evans e Goldsworthy Gurney aparecem nos livros de história, cada um contribuindo de maneira única. Esses pioneiros enfrentaram inúmeros desafios, entre os quais convenceram um público cético de que aquelas carruagens que cuspiam fogo eram seguras e viáveis. Apesar de seus melhores esforços, os carros a vapor permaneceram uma novidade, uma curiosidade mais do que uma solução prática. Eram caros, pouco confiáveis e exigiam uma equipe de engenheiros para mantê-los funcionando, o que limitava sua adoção em massa. Eles estavam, em suma, muito longe dos automóveis elegantes e confiáveis que conhecemos e amamos hoje, mas pavimentaram o caminho para o futuro. O motor de combustão interna, o coração pulsante da maioria dos carros de hoje, mudou tudo. Esta invenção revolucionária substituiu o vapor por algo muito mais potente: explosões controladas. Sim, você ouviu direito, explosões. A chave para este caos controlado foi o uso engenhoso de combustível e ar. Em 1876, Nikolaus Otto, um engenheiro alemão, patenteou um motor de 4 tempos. Este projeto, refinado e aprimorado ao longo dos anos, tornou-se a base para o motor de combustão interna moderno. Na mesma época, outro engenheiro alemão, Carl Benz, estava ocupado construindo sua própria versão de uma carruagem motorizada. Em 1886, Benz revelou seu Patent Motorwagen, amplamente considerado o primeiro automóvel prático.
Esta maravilha de 3 rodas era movida por, você adivinhou, um motor de combustão interna. O motor de combustão interna oferecia várias vantagens sobre seu antecessor movido a vapor. Era mais compacto, mais eficiente e não exigia um longo tempo de partida. Chega de esperar que a caldeira aqueça. Com o motor de combustão interna, o cenário estava pronto para a produção em massa de automóveis. Colocando o mundo sobre rodas. A ascensão da produção em massa. Os primeiros automóveis, embora inovadores, eram essencialmente brinquedos artesanais para os ricos. Tudo isso mudou com a chegada de Henry Ford e sua abordagem revolucionária para a manufatura. Ford teve uma visão: tornar os carros acessíveis para a pessoa comum. Sua criação, o modelo T, saiu da linha de montagem em 1908. O modelo T era simples, robusto e, mais importante, acessível. O uso inovador da linha de montagem por Ford permitiu que ele produzisse modelos T em uma velocidade sem precedentes. O impacto do modelo T na sociedade americana foi profundo. De repente, os carros estavam ao alcance das massas. O automóvel não era mais um luxo, mas uma necessidade. Isso levou a um boom na construção de estradas, ao crescimento dos subúrbios e a uma mudança fundamental na maneira como as pessoas viviam e trabalhavam. Os rivais de Ford, não querendo ficar para trás, rapidamente adotaram suas técnicas de produção em massa. A indústria automobilística explodiu e o mundo estava a caminho de se tornar uma sociedade centrada no carro. O sonho elétrico, uma fagulha do passado, uma visão para o futuro. Enquanto o motor de combustão interna reinou supremo durante grande parte do século XX, o carro elétrico nunca desapareceu completamente, sempre mantendo uma presença discreta. Na verdade, os primeiros veículos autopropulsados eram elétricos, uma inovação que muitos não conhecem. Na década de 1830, o inventor escocês Robert Anderson criou o que é considerado o primeiro veículo elétrico rudimentar, uma verdadeira revolução para a época. Os carros elétricos tiveram um breve momento de glória no final do século XIX e início do século XX, quando eram vistos como o futuro do transporte. Eles eram silenciosos, limpos e fáceis de operar, oferecendo uma experiência de condução única e agradável. No entanto, eles sofriam de uma grande desvantagem: autonomia limitada, o que restringia suas viagens a curtas distâncias. As baterias eram pesadas, caras e levavam muito tempo para recarregar, tornando-os menos práticos para o uso diário. O motor de combustão interna, com sua autonomia superior e velocidade de reabastecimento, simplesmente superou sua contraparte elétrica, dominando o mercado. Mas o sonho elétrico nunca morreu. Ele permaneceu vivo na imaginação de inventores e entusiastas. Nos últimos anos, as preocupações com as mudanças climáticas, juntamente com os avanços na tecnologia das baterias, despertaram um ressurgimento do interesse por veículos elétricos, trazendo-os de volta ao centro das atenções. A Tesla, com seus carros elétricos elegantes e de alto desempenho, tornou-se um nome familiar, liderando essa nova era de inovação. Hoje, os carros elétricos não são mais um produto de nicho. Eles estão se tornando cada vez mais comuns nas ruas. Eles são uma alternativa viável aos veículos movidos a gasolina e sua popularidade só tende a crescer nos próximos anos, prometendo um futuro mais limpo e sustentável. O automóvel e a sociedade. Uma viagem transformadora. O impacto do automóvel na sociedade foi nada menos que transformador, mudando a forma como vivemos e nos movemos. Os carros remodelaram nossas cidades, nossas economias e nosso próprio modo de vida, criando novas oportunidades e desafios. A ascensão do automóvel levou à criação de vastas redes rodoviárias, extensos subúrbios e ao declínio do transporte público em muitas partes do mundo, alterando a paisagem urbana para sempre. A indústria automobilística tornou-se a pedra angular do crescimento econômico.
fornecendo milhões de empregos na manufatura, vendas e serviços e impulsionando a inovação tecnológica. A liberdade de movimento oferecida pelo automóvel levou a um boom nas viagens de lazer, com as famílias se amontoando em seus carros e partindo para explorar a estrada aberta, criando memórias inesquecíveis. Mas o impacto do automóvel não foi totalmente positivo, trazendo consigo novos problemas. Congestionamentos, poluição do ar e acidentes de trânsito tornaram-se consequências muito familiares de nosso caso de amor com o carro, afetando nossa saúde e segurança. O automóvel também desempenhou um papel no isolamento social, à medida que as pessoas dependem cada vez mais de seus carros para transporte, reduzindo as interações presenciais e a coesão comunitária. Apesar de suas desvantagens, o automóvel continua sendo parte integrante da vida moderna, adaptando-se às novas necessidades e tecnologias. É uma ferramenta que nos conecta ao nosso mundo, às nossas comunidades e uns aos outros, permitindo-nos explorar e interagir de maneiras antes inimagináveis.